Leitura diária da Bíblia. Dia 60. Antigo Testamento. Levíticos 5:14 da manhã -19, Levíticos 6, Levíticos 7 para 1-10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer falta, e pecar por acidente nas coisas santificadas ao Senhor, trará sua expiação ao Senhor, um carneiro sem mácula dos rebanhos, conforme tua avaliação, em siclos de prata do siclom do santuário, em oferta pelo pecado. E pagará aquilo das coisas santas em que houver pecado, e acrescentará a ele o quinto, e o dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro do sacrifício pelo pecado, e será perdoado. Finalmente, se uma pessoa pecar, ou fizer alguma de todas aquelas coisas que por mandamento do Senhor não se devem fazer, ainda sem fazê-lo de propósito, é culpável, e levará seu pecado. Trará, pois, ao sacerdote por expiação, segundo tu o estimes, um carneiro sem mácula dos rebanhos, e o sacerdote fará expiação por ele de seu erro que cometeu por ignorância, e será perdoado. É infração, e certamente transgrediu contra o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando uma pessoa pecar, e fizer transgressão contra o Senhor, e negar a seu próximo o depositado ou deixado em sua mão, ou roubar, ou extorquir a seu próximo, ou seja que achando-o perdido, depois o negar, e jurar em falso, em alguma de todas aquelas coisas em que costuma pecar o homem, então será que, posto que haverá pecado e ofendido, restituirá aquilo que roubou, ou pelo dano da extorsão, ou o depósito que se lhe depositou, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que houver jurado falsamente, o restituirá, pois, por inteiro, e acrescentará a ele a quinta parte, que há de pagar àquele a quem pertence no dia de sua expiação. E por sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mácula dos rebanhos, conforme tua avaliação, ao sacerdote para a expiação. E o sacerdote fará a expiação por ele diante do Senhor, e obterá perdão de qualquer de todas as coisas em que costuma ofender. Falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo: manda a Arão e a seus filhos dizendo: esta é a lei do holocausto, é holocausto, porque se queima sobre o altar toda a noite até a manhã, e o fogo do altar arderá nele. O sacerdote se porá sua vestimenta de linho, e se vestirá calções de linho sobre sua carne, e quando o fogo houver consumido o holocausto, apartará ele as cinzas de sobre o altar, e as porá junto ao altar. Depois se desnudará de suas vestimentas, e se porá outras vestiduras, e tirará as cinzas fora do acampamento ao lugar limpo. E o fogo aceso sobre o altar não deverá se apagar, mas o sacerdote porá nele lenha cada manhã, e acomodará sobre ele o holocausto, e queimará sobre ele a gordura pacífica. O fogo deverá arder continuamente no altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. E tomará dele um punhado de boa farinha da oferta, e de seu azeite, e todo o incenso que está sobre a oferta de alimentos, e o fará arder sobre o altar por memória, em aroma suavíssimo ao Senhor. E o excedente dela, Arão e seus filhos o comerão, sem levedura se comerá no lugar santo, no átrio do tabernáculo do testemunho o comerão. Não se cozerá com levedura, dei-o a eles por sua porção de minhas ofertas acendidas, é coisa santíssima, como a expiação pelo pecado, e como a expiação pela culpa. Todos os homens dos filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será para vossas gerações acerca das ofertas acendidas do Senhor. Toda coisa que tocar nela será santificada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que forem ungidos.
a 10ª parte de um efa de boa farinha por oferta de alimentos perpétua, a metade amanhã e a metade à tarde. Em panela se preparará com azeite, bem misturada a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás ao Senhor em cheiro suave. E o sacerdote que em lugar de Arão for ungido dentre seus filhos, fará a oferta, estatuto perpétuo do Senhor, toda ela será queimada. E toda a oferta de cereais de sacerdote será inteiramente queimado, não se comerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação, no lugar de onde será degolado o holocausto, será degolada a expiação pelo pecado diante do Senhor, é coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer por expiação, a comerá, no lugar santo será comida, no átrio do tabernáculo do testemunho. Tudo o que em sua carne tocar, será santificado, e se cair de seu sangue sobre a roupa, lavarás aquilo sobre que cair, no lugar santo. E a vasilha de barro em que for cozida, será quebrada, e se for cozida em vasilha de metal, será esfregada e lavada com água. Todo homem dentre os sacerdotes a comerá, é coisa santíssima. Mas não se comerá de expiação alguma, de cujo sangue se meter no tabernáculo do testemunho para reconciliar no santuário, ao fogo será queimada. Assim esta é a lei da expiação da culpa, é coisa muito santa. No lugar onde degolarem o holocausto, degolarão o sacrifício pela culpa, e espargirá seu sangue em derredor sobre o altar, e dela oferecerá toda a sua gordura, a cauda, e a gordura que cobre os intestinos. E os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará o redenho de sobre o fígado. E o sacerdote o fará arder sobre o altar, oferta acesa ao Senhor, é expiação da culpa. Todo homem dentre os sacerdotes a comerá, será comida no lugar santo, é coisa muito santa. Como a expiação pelo pecado, assim é a expiação da culpa, uma mesma lei terão, será do sacerdote que haverá feito a reconciliação com ela. E o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o couro do holocausto que oferecer, será para ele. Também toda a oferta de cereais que se cozer em forno, e tudo o que for preparado em panela, ou em frigideira, será do sacerdote que o oferecer. E toda a oferta de cereais amassada com azeite, e seca, será de todos os filhos de Arão, tanto ao um como ao outro. Novo Testamento. Marque 10:32 da manhã -52. E iam pelo caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e espantavam-se, e seguiam-no atemorizados. E voltando a tomar consigo aos 12, começou-lhes a dizer as coisas que lhe viriam a acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E escarnecerão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E vieram a ele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. E ele lhes disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que em tua glória nos sentemos, um à tua direita, e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis, podeis vós beber o copo que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Porém Jesus lhes disse: Em verdade, o copo que eu bebo, bebereis, e com o batismo com que eu sou batizado, sereis batizados. Mas sentar-se à minha direita, e à minha esquerda, não é meu concedê-lo, mas sim, para aqueles a quem está preparado. E quando os 10 ouviram isto,
começaram a se irritar contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Já sabeis que os que são vistos como governadores dos gentios, agem como senhores deles, e os grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servidor. E qualquer que de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque também não veio o Filho do Homem para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. E vieram a Jericó, e saindo ele, e seus discípulos, e uma grande multidão de Jericó, estava Bartimeu, um cego, filho de Timeu, sentado junto ao caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, e disse que o chamassem. Então chamaram ao cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Então ele lançou sua capa, levantou-se, e veio a Jesus. Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo conseguiu ver e a dor. Então seguiu Jesus pelo caminho. Provérbios 6:12 da manhã -19. O homem mau, o homem injusto, anda com uma boca perversa. Ele acena com os olhos, fala com seus pés, aponta com seus dedos. Perversidades há em seu coração, todo o tempo ele trama o mal, anda semeando brigas. Por isso sua perdição virá repentinamente, subitamente ele será quebrado, e não haverá cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e 7 sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama planos malignos, pés que se apressam a correr para o mal, a falsa testemunha, que sopra mentiras, e o que semeia brigas entre irmãos. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações humildes, reconhecendo a importância de nossos compromissos e a seriedade de nossas ações, conforme ensinado em Levítico. Ajuda-nos a confessar nossas falhas e buscar a reconciliação, assim como nos mostras o caminho da retidão. Em Marcos, vemos a beleza da fé e a disposição para servir, que tenhamos a coragem de seguir o exemplo de Cristo e buscar com ousadia a Tua vontade. Protege-nos dos caminhos enganosos advertidos em Provérbios, guiando-nos para viver com integridade e amor. Fortalece nossos corações na esperança. Amém.